Edgar levantou sua cabeça. Suas costas estavam apertadas firmemente em sua poltrona reclinável, e seu corpo inteiro ensopado de suor frio. Ele encarava a sombra que estava no canto da sala de estar, olhos jorrando lágrimas enquanto colocava o revólver lentamente sobre a sua cabeça. 17. Ele sussurrava para a escuridão. O dedo indicador de sua mão direita já havia encontrado a posição do gatilho durante a subida da arma, período da qual ele não havia hesitado nem por um minuto. Sua única preocupação era se assegurar que o ângulo escolhido seria fatal. Ele apertou sua mão esquerda com força para reprimir sua vontade. Respirou fundo e sem a necessidade de mais fôlego ou vontade, ele apertou o gatilho. A escuridão foi iluminada pela luz que saiu do cano da arma, e o som maçante do tiro ecoou pela sala como um trovão. Os restos de Edgar Freeman caíram sobre o que antes era sua poltrona favorita. O outro homem que lhe fazia companhia no quarto deu um pequeno sorriso. Ele estava no canto escuro que foi iluminado brevemente pela luz que saiu da pequena explosão. Aquele homem, vestido de um terno escuro e com pálidos olhos azuis, continuava a sorrir enquanto tudo se tornava cinza. Edgar se debatia arrancando os lençóis da cama, enquanto tentava se sentar, coisa que ele sempre fazia quando acordava daquele maldito pesadelo. Após a quarta noite consecutiva sonhando com a mesma coisa, ele passou a dormir com a lâmpada de sua mesa acesa. Na sexta noite consecutiva, ele acordou e acabou derrubando seu abajur, que acabou quebrando o silêncio da noite. Essa noite já era a oitava, e após pronunciar todos os palavrões que ele conhecia, ele pôde apreciar toda a escuridão que inundava seu quarto. Prometeu a si mesmo que ao amanhecer iria separar um tempo do seu dia para comprar um novo jogo de lâmpadas para o seu abajur. Involuntariamente, a recordação daquele sorriso macabro que pertencia intruso nos seus pesadelos atingia sua mente enquanto ele solicitava lâmpadas de maior voltagem ao funcionário da loja. Ao voltar para casa, Edgar tomou um banho quente e sentou por alguns minutos em sua cama para refletir. E assim definiu como seria o seu dia. Ovos mexidos com café teriam sido uma bênção se não fosse pela falta de sabor, resultado de uma refeição mal preparada. Seus pensamentos o levaram para Hayley, e como teria sido bom ter tomado um café da manhã preparado por suas mãos. Bem, ele tinha problemas maiores para lidar, e pensar em Hayley naquele momento seria meio vergonhoso. Antigamente acordava com o aroma apetitoso e nutritivo do café da manhã, que era preparado especialmente para ele. Normalmente claras de ovos e muffin inglês, acompanhado com um suco de laranja. Pelo menos antes dos enjoos da manhã terem começado a manter Hayley ocupada. Tudo isso ele se lembrou amargamente. Era passado. Como vice-presidente da marketing da segunda maior empresa de artigos esportivos do país, Edgar já estava mais do que acostumado com as cantadas que levava das jovens estagiárias. Pensamentos de levar esses flertes a mais a sério e ter complicações com o RH da empresa raramente vinham à sua cabeça. Um dos motivos era sua esposa grávida. Um mês atrás, porém, Edgar começou a ter um caso com uma estagiária chamada Samantha. Dos pés à cabeça ela não tinha nada de especial, apenas um corpo quente capaz de atender aos seus desejos. Coisa que Hayley já estava relutante ou impossibilitada de fazer por estar entrando no seu 9º mês de gestação. O primeiro encontro ocorreu em um motel que ficava nas proximidades do escritório. Era um tipo de lugar onde se tinha uma perfeita visão do viaduto. Após o primeiro encontro, os dois passaram a ter menos descrição e mais ousadia. Logo, o escritório de Edgar passou a ser o seu novo local de pegação. Cada encontro vinha acompanhado de uma sensação de perigo, coisa que deixava a relação cada vez melhor. Ainda mais pelo fato de Samantha usar uma saia tão provocante no trabalho. Mas a ousadia se transformou em descuido e em algumas semanas depois, Hayley descobriu sua traição. Poderia ter sido um cheiro de perfume desconhecido em sua roupa, ou mesmo um telefonema anônimo de uma pretendente rejeitada do escritório. Edgar não sabia, mas o adultério foi um tópico de uma longa conversa com sua esposa quando ele chegou em casa. A expressão em seu rosto o acusava no momento em que ele passou pela porta. Ele havia voltado para casa mais tarde após uma noite selvagem com Samantha. E as palavras que saíam da boca de Hayley, nervosa, mostravam o quanto ela sabia. Teria sido inútil mentir. Ela tinha muitos detalhes e ele pouca imaginação. Então Edgar confessou fazendo um esforço superficial para justificar o seu comportamento.
Ela estava com ódio e uma agressividade tão grande que Edgar jamais tinha visto antes. E em suas palavras finais ela deixou claro que estava indo embora e o que impediria de ter participação na criação de seu filho. Apesar de estar triste com a possibilidade de perder Hayley, Edgar trabalhava há algum tempo em um negócio cruel. Cruel o bastante para aceitar ameaças passivamente, mesmo estas vindo de sua esposa. Ele deu uma risada debochada e lembrou a quantidade de advogados que faziam parte do seu círculo social. E que se ela tivesse sorte, poderia ter a criança em alguns fins de semana e alguns feriados. Bom, ele estava mentindo. E ele sabia disso. Mas de qualquer forma, ele teria que sair da defensiva e ficar na vantagem na luta. Talvez até mesmo fazer com que Hayley reconsiderasse sua escolha de o deixar. Se ela reconsiderasse, seria um grande alívio, tendo em vista que ele não teria que gastar rios de dinheiro com conselho matrimonial e pensão alimentícia, e talvez as demais burocracias. Mas a forma com que Hayley sorria revelava que ele estava entendendo mal suas intenções. Ele percebeu tarde demais. Se ele tivesse sido um pouco mais observador, teria notado as chaves que faltavam em seu chaveiro. Ela não tinha saído de imediato como ele achava que iria acontecer por ter negado deixar a casa. Mas não é dessa forma que funciona na TV e em filmes? O cara sai do banheiro ou volta do bar, um pouco depois da briga, e encontra as malas prontinhas juntas de todas as coisas que apresenteou durante toda a relação? Ele nunca pensou que estaria em semelhante situação em sua vida. Gritando, ele resolveu tomar um banho de mais ou menos 1 hora, na esperança que Hayley ficasse mais calma para poder conversar. Quando ele saiu do banheiro, deu uma rápida espiada na sala e viu Hayley sentada calmamente em sua poltrona reclinável. Desgraçada, ele pensou, olhando para o tempo e esfregando sua barriga com as mãos. Como Edgar estava preocupado, preferiu não começar uma nova discussão. Subiu a escada silenciosamente e deitou na cama. O dia tinha sido muito longo e ela claramente não iria a lugar nenhum. Se ela tivesse planos para sair, ela já teria saído. Ele não foi para a cama, mas ele também não escutou o barulho da porta se fechando antes de pegar no sono. Então ela deve ter decidido ficar pelo menos aquela noite. Tudo vai ficar bem, Edgar falou para si mesmo antes de adormecer. Eu duvido que ela vá preparar o meu café da manhã nos próximos dias. O barulho que o tirou do sono veio após as 5 da manhã, de acordo com o relógio. No momento em que abriu os olhos, o sono partiu tão rapidamente como veio. Ele ficou por mais um tempo na cama, refletindo, com os olhos cansados o suficiente para não realizar nenhuma tarefa, mesmo as mais simples. Obviamente, ele notou que o lado da cama onde Hayley dormia estava vazio. Então ele se levantou, abriu a porta do quarto e desceu as escadas para verificar o que causou aquele barulho que acordou. Ele não precisou descer toda a escada para perceber o que aconteceu. Uma breve olhada acabava com todas as dúvidas. E aí pessoal, meu nome é Rafael e eu fiz a tradução dessa creepypasta que vocês acabaram de escutar. Se vocês tiverem curtido, vocês deixem o seu like aí no vídeo para que essa parceria entre o Rank e eu continue. Valeu!